Uma faxineira da sua cor nunca vai traduzir isso, disse o milionário. Mas logo depois, se você está gostando desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e curte esse vídeo para receber mais vídeos como esse no seu dia. Agora vamos para a história. Maria Conceição ajustou os fones de ouvido baratos enquanto esfregava o chão de mármore do 400º andar. O prédio corporativo ainda estava vazio às 5h da manhã, e ela aproveitava esse momento de silêncio para escutar suas aulas de inglês online. Aos 45 anos, com 3 filhos para sustentar sozinha, ela transformara cada minuto livre numa oportunidade de aprender. Good morning, class. Today we will study advanced business terminology. Sussurrava a voz do professor através dos fones, enquanto Maria repetia mentalmente cada palavra, movendo os lábios em silêncio. O elevador emitiu um ping suave. Maria rapidamente removeu os fones e fingiu estar completamente concentrada na limpeza. Sabia que os executivos não gostavam de ver funcionários perdendo tempo durante o expediente. Passos firmes ecoaram pelo corredor. Maria manteve os olhos baixos, como sempre fazia, mas conseguiu vislumbrar sapatos italianos caríssimos se aproximando. O homem parou bem ao lado dela, falando alto ao telefone em inglês. Sua voz era áspera, autoritária. Yes, the Chinese contracts need immediate translation. We're talking about $50 million here. Find me the best translator money can buy. This cannot wait. Maria continuou esfregando, mas suas orelhas captaram cada palavra. Contratos chineses. $50 milhões. Tradução urgente. Ela entendera tudo perfeitamente, mas manteve a expressão neutra de quem não compreendia nada. O homem terminou a ligação e olhou diretamente para ela com um sorriso condescendente que ela conhecia bem. Era Roberto Mendonça, o CEO da Mendonça em Associados, uma das maiores empresas de importação do país. Bom dia, dona. Ele fez uma pausa, claramente não lembrando seu nome, apesar de ela limpar seu escritório há 3 anos. Maria, senhor. Bom dia. Maria, preciso que ligue para a empresa de limpeza. O banheiro do meu escritório precisa de uma faxina extra hoje. Vou receber investidores chineses muito importantes. Sim, senhor. Maria baixou a cabeça, mas por dentro seu coração acelerou. Investidores chineses. Ela estudara mandarim por 2 anos através de aplicativos gratuitos. Fascinada pela cultura oriental, depois de assistir a documentários sobre a China na televisão pública. Roberto se afastou, mas Maria ouviu quando ele atendeu outra ligação, desta vez em português. Como assim nenhum tradutor disponível? Preciso de alguém fluente em mandarim até amanhã. Não me importa o preço. A oportunidade estava bem ali, respirando o mesmo ar que ela. Maria sabia que podia ajudar, que seus anos de estudo autodidato a haviam preparado para este momento. Mas também sabia que, para pessoas como Roberto Mendonça, ela era invisível. Apenas mais uma faxineira negra, sem educação formal, sem direito a sonhar além de suas circunstâncias. Naquela manhã, enquanto limpava cada canto daquele escritório luxuoso, Maria tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não se contentaria mais em ser invisível. 3 dias se passaram e a tensão no escritório era palpável. Maria observou reuniões desesperadas acontecerem atrás das portas de vidro, executivos gesticulando nervosamente enquanto falavam. Ao telefone, a empresa toda parecia em pânico. Durante sua pausa para o almoço, Maria ouviu fragmentos de conversas pelos corredores. O contrato pode ser cancelado se não conseguirmos um tradutor qualificado. Já tentamos 5 agências diferentes. Os chineses chegam amanhã. Naquela tarde, enquanto esvaziava as lixeiras, Maria encontrou rascunhos de e-mails em inglês no lixo do escritório de Roberto. Ela os recolheu discretamente. Não era roubo, afinal estavam no lixo.
Em casa, à luz fraca da lâmpada da cozinha de seu apartamento no subúrbio, ela traduziu cada palavra. A situação era ainda pior do que imaginara. A empresa havia investido uma fortuna em um negócio com uma corporação chinesa, mas houvera problemas na tradução dos contratos iniciais. Termos técnicos haviam sido mal interpretados, criando mal-entendidos que ameaçavam todo o acordo. Os chineses estavam desconfiados e exigiam uma nova tradução, feita por um especialista certificado, antes de prosseguir. "Mãe, por que a senhora está estudando até tão tarde?" perguntou Lucas, seu filho de 16 anos, entrando na cozinha para pegar água. "Estou apenas revisando umas coisas do trabalho, filho." "Do trabalho de faxina?" Lucas franziu a testa. Ele sabia dos estudos da mãe, mas não entendia por que ela se esforçava tanto. "Mãe, a senhora já tentou de tudo. Fez curso técnico de administração, estudou inglês, agora mandarim, mas no final a senhora sempre volta para a mesma coisa. Talvez seja melhor aceitar que..." "Aceitar o quê, Lucas?" "Que nem todo mundo nasceu para ser executivo, né? Não tem nada de errado em ser faxineira." Maria olhou para o filho, sentindo uma mistura de amor e frustração. Ele estava apenas repetindo o que a sociedade havia lhes ensinado sobre seus lugares no mundo. "Lucas, você acha que eu nasci para limpar o chão dos outros?" O menino baixou os olhos, constrangido. "Não é isso, mãe. Então, me ajude a provar que você está errado." Na manhã seguinte, Maria chegou ao trabalho 2 horas mais cedo. Ela sabia que Roberto sempre chegava às 7h em ponto e tomava seu café sozinho no escritório, revisando e-mails. Era sua única chance de falar com ele sem testemunhas, sem ser interrompida pelos outros executivos que a tratavam como parte do mobiliário. Ela ensaiou as palavras durante toda a madrugada, prevendo cada objeção, cada insulto, cada forma de desprezo que ele poderia demonstrar. Mas estava decidida. 3 filhos dependiam dela e ela não permitiria que o medo de ser humilhada os mantivesse presos na pobreza para sempre. Às 7h05, Maria bateu na porta do escritório de Roberto Mendonça. "Entre", disse Roberto sem levantar os olhos da tela, do computador. Quando viu Maria parada na porta, seu rosto demonstrou surpresa e irritação. "O que foi, Dona Maria? Se é sobre seu horário, fale com o supervisor da limpeza." Maria respirou fundo, tentando controlar o tremor em suas mãos. "Senhor Roberto, eu gostaria de falar sobre os contratos chineses." Roberto pausou completamente, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. "Como é que é?" "Eu sei que o senhor está com dificuldades para encontrar um tradutor para o mandarim. Eu posso ajudar." Por um momento, o silêncio foi total. Então Roberto começou a rir, uma risada alta, descontrolada, que ecoou pelo escritório vazio. Você? Você quer traduzir contratos de 50 milhões de dólares? Ele se levantou da cadeira, ainda rindo. "Maria, você é engraçada. Eu precisava de uma boa risada mesmo. Eu falo mandarim, senhor, e inglês. Posso traduzir os documentos." "Ah, claro que pode." Roberto continuou rindo, mas agora havia um tom cruel em sua voz. "E onde você aprendeu mandarim, Maria? Na Universidade de Harvard? Em Pequim, talvez?" "Estudei sozinha, por 2 anos, todos os dias." "Estudou sozinha?" Roberto se aproximou dela e Maria pôde sentir o cheiro caro de seu perfume. "Maria, você tem noção do que está dizendo? Estamos falando de contratos internacionais complexos, termos técnicos, jurídicos, financeiros. Não é conversa de boteco." Maria manteve a postura firme, apesar do coração acelerado. "Eu sei, senhor, e eu posso fazer isso. Mesmo que você soubesse algumas palavrinhas básicas em chinês, o que eu duvido muito, você não tem certificação, não tem diploma, não tem experiência." Roberto balançou a cabeça, como um adulto explicando algo óbvio para uma criança. Teimosa.
Maria, uma faxineira da sua cor, nunca vai traduzir isso. Seja realista, volte para seu trabalho. As palavras atingiram Maria como socos no estômago. Uma faxineira da sua cor. Ela havia escutado variações dessa frase a vida toda, mas vinda de Roberto, naquele momento de vulnerabilidade, doeu mais do que esperava. Mas em vez de recuar, algo se acendeu dentro dela. Uma chama que havia estado adormecida por anos de humilhação e resignação. O senhor quer uma demonstração? Uma demonstração? Roberto riu novamente. Do que exatamente? Maria se aproximou da mesa dele e pegou um dos contratos que estava aberto na tela do computador. Sem pedir licença, ela começou a ler em voz alta, primeiro em inglês, depois traduzindo para o mandarim com fluência perfeita, usando a entonação correta e os termos técnicos apropriados. Roberto parou de rir. Agora me deixe ver os termos que estão causando problemas, disse Maria, mantendo a voz firme, apesar das mãos trêmulas. Roberto a encarou em silêncio por longos segundos. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Surpresa, confusão, talvez até um pouco de medo. Você realmente entende isso? Entendo sim, senhor, e posso resolver o problema dos contratos. Só preciso de uma oportunidade. Roberto se sentou lentamente, ainda processando o que havia acabado de presenciar. A faxineira que ele mal notava há 3 anos acabara de demonstrar habilidades que suas caríssimas consultorias não conseguiram encontrar no mercado. Isso é impossível, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Maria percebeu que havia criado uma pequena brecha em sua incredulidade. Era sua chance de empurrá-la mais. Senhor Roberto, o senhor disse que não importa o preço para resolver isso, certo? Então me dê 24 horas. Se eu não conseguir traduzir os contratos perfeitamente, o senhor não perde nada. Mas se eu conseguir... Se você conseguir... Maria respirou fundo. Era agora ou nunca. O senhor me dá uma oportunidade real, um emprego digno. Uma chance de mostrar que uma faxineira da minha cor pode, sim, traduzir isso e muito mais. Roberto passou o restante da manhã em conflito interno. A demonstração de Maria havia sido impressionante, mas contratar uma faxineira para traduzir contratos multimilionários ia contra tudo que ele acreditava sobre hierarquia corporativa e competência profissional. E se ela falhasse? E se os chineses descobrissem que ele havia delegado trabalho tão importante para uma funcionária da limpeza às 11 horas da manhã? Ele tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Ligou para Maria através do sistema interno da empresa. Maria, venha ao meu escritório. Quando ela chegou, ainda usando seu uniforme de faxineira, Roberto havia imprimido uma pequena seção do contrato, apenas 3 páginas, dos termos mais complexos. Está bem, disse ele, empurrando os papéis em sua direção. Você tem até às 18 horas para traduzir isso. Se estiver perfeito, e eu vou verificar com especialistas, vamos conversar sobre o resto. Maria pegou os papéis com mãos firmes, mas por dentro estava celebrando. Era sua primeira vitória real. Posso usar um computador? Roberto hesitou. Use-o da sala de reuniões pequena. Ninguém vai incomodar você lá. Durante as próximas 7 horas, Maria mergulhou no trabalho com uma intensidade que a surpreendeu. Cada termo técnico que havia estudado nos últimos 2 anos suddenly ganhava propósito. Cada noite mal dormida, valendo a pena. Ela não apenas traduziu os documentos. Ela identificou sutis problemas de interpretação que explicavam os mal-entendidos com os parceiros chineses. Às 17h45, ela bateu novamente na porta do escritório de Roberto. Terminei, senhor. Roberto pegou os papéis com ceticismo evidente, mas conforme lia, sua expressão mudava gradualmente. Ele pegou o telefone e discou um número. Professor Shen? Roberto Mendonça. Preciso que o senhor revise uma tradução urgente. Sim, posso. Mandar por e-mail agora.
Enquanto esperavam a resposta do professor de mandarim da universidade, um dos poucos especialistas em tradução comercial da cidade, Roberto olhava para Maria com uma curiosidade nova. Como uma faxineira aprendeu isso sozinha? A mesma forma que qualquer pessoa aprende qualquer coisa, senhor, estudando. Mas por quê? Por que mandarim? Por que não se contentou com limpar chão? Maria completou a frase. Porque eu tenho filhos que estão me olhando. Porque quero mostrar para eles que não existem limites para quem realmente quer alguma coisa. O telefone tocou. Roberto atendeu rapidamente. Professor Chen, o que achou? Uma pausa longa. Tem certeza? Melhor que as agências? Outra pausa. Quem fez essa tradução? Roberto desligou o telefone e ficou olhando para Maria por longos segundos. Professor Chen disse que essa é a melhor tradução comercial de mandarim que ele já viu. Não só está perfeita tecnicamente, como identifica problemas que passaram despercebidos pelos outros tradutores. Maria sentiu as pernas amolecerem, de alívio, mas manteve a compostura. Então o senhor vai me dar uma chance? Maria... Roberto passou a mão pelo cabelo, claramente desconfortável. Você entende a posição em que isso me coloca? Como eu explico para o conselho, para os investidores, que contratei uma faxineira para traduzir contratos internacionais? O senhor não precisa explicar nada além dos resultados. Não é tão simples assim, mas naquele momento, a secretária de Roberto bateu na porta urgentemente. Senhor Mendonça, os chineses acabaram de ligar. Eles anteciparam a viagem. Chegam amanhã, de manhã, e querem ver os contratos traduzidos até lá. Roberto ficou pálido. Amanhã, mas combinamos para sexta-feira. Houve uma mudança de agenda deles. Se não tivermos os documentos prontos, eles voam direto para São Paulo e fecham com a concorrência. Roberto olhou para Maria, depois para a secretária, depois para os papéis na mesa. 50 milhões de dólares dependiam de uma decisão que ele nunca imaginou ter que tomar. Maria, disse ele finalmente, quanto tempo você precisa para traduzir o contrato completo? Trabalhando a noite toda? Posso ter tudo pronto às 8 da manhã. E se houver dúvidas durante a reunião? Você consegue traduzir simultaneamente? Maria respirou fundo. Era um salto muito maior do que esperava, mas era sua única chance. Consigo sim, senhor. Roberto fechou os olhos por um momento, como se estivesse tomando a decisão mais arriscada de sua vida. Está bem, você tem uma noite para provar que uma faxineira da sua cor pode realmente traduzir isso. Maria trabalhou a noite toda na sala de reuniões, sustentada apenas por café e determinação. Conforme mergulhava mais fundo nos contratos, começou a perceber algo perturbador. Havia inconsistências deliberadas nas traduções anteriores, erros que pareciam intencionais, beneficiando sempre a empresa brasileira em detrimento dos parceiros chineses. Às 3 da manhã, ela fez uma descoberta que a deixou gelada. Enterrada nos termos mais técnicos, encontrou cláusulas que permitiam a Mendonça, em associados, reter 40% dos lucros sem o conhecimento dos chineses, desde que as traduções mantivessem certas ambiguidades terminológicas. Ela pegou seu celular e pesquisou os tradutores anteriores. Todos tinham conexões com a empresa. Eram consultorias terceirizadas que, na verdade, pertenciam a sócios ocultos da Mendonça em associados. Maria percebeu que havia tropeçado em algo muito maior que problemas de tradução. Era uma fraude sistemática, orquestrada para enganar parceiros internacionais. Às 6 da manhã, ela terminou a tradução correta dos contratos. Cada termo estava preciso, cada cláusula claramente definida, sem ambiguidades que permitissem interpretações enganosas. Era um trabalho perfeito e que expunha completamente a fraude que vinha sendo perpetrada. Ela salvou 2 versões do arquivo.
uma com a tradução honesta e outra mantendo as ambiguidades fraudulentas que beneficiavam Roberto. Às 8h em ponto, Maria bateu na porta do escritório de Roberto. Ele estava claramente nervoso, caminhando de um lado para outro. Conseguiu terminar? Consegui. Sim, senhor. Maria colocou uma pasta na mesa. Mas preciso conversar com o senhor sobre uma coisa. Depois, Maria. Os chineses chegam em 1 hora. Só me diga se está tudo perfeito. Está perfeito, senhor. Mas o quê? Maria respirou. Fundo. Era o momento da verdade. Senhor Roberto, as traduções anteriores não estavam erradas por incompetência. Estavam erradas de propósito. Roberto parou de andar. O que você está dizendo? Os outros tradutores deliberadamente criaram ambiguidades para esconder do chineses que o senhor estava ficando com uma parte dos lucros que não havia sido combinada. O rosto de Roberto ficou vermelho de raiva. Você está me acusando de quê exatamente? Estou dizendo que descobri a verdade. Maria abriu a pasta e mostrou os documentos. Aqui está a prova. As traduções anteriores, as conexões dos tradutores, com a empresa, as cláusulas escondidas. Você não tem direito de me acusar de nada. Roberto gritou. Você é uma faxineira, uma empregada. Como ousa questionar minha integridade? Porque integridade não tem cor, senhor Roberto, e nem diploma. Roberto se aproximou dela, com os olhos faiscando de raiva. Você não entende com quem está mexendo, Maria. Posso acabar com sua vida com um telefonema. Pode tentar, disse. Maria, mantendo a calma. Mas os chineses chegam em 50 minutos, e o senhor ainda precisa da minha tradução. Eu não preciso de nada de você. Vou usar a tradução antiga mesmo. A tradução antiga que vai fazer os chineses descobrirem que estão sendo roubados? O senhor tem certeza? Roberto parou, percebendo o dilema em que se encontrava. Se usasse as traduções fraudulentas com os chineses presentes, eles descobririam imediatamente a fraude. Se usasse a tradução honesta de Maria, perderia os milhões que vinha desviando. O que você quer? Justiça, disse Maria simplesmente. Dinheiro? Você quer dinheiro? Quanto? Eu quero que o senhor trate os parceiros chineses com honestidade. E eu quero o emprego que mereço. E se eu não aceitar? Maria tirou uma cópia dos documentos da pasta. Então vou entregar isso diretamente aos investidores chineses quando eles chegarem. Tenho certeza de que eles vão ficar muito interessados em saber como foram tratados até agora. Roberto percebeu que estava encurralado por uma mulher que ele havia subestimado completamente. Você não tem ideia do que está fazendo, murmurou. Há pessoas muito poderosas envolvidas nisso. Então é melhor elas saberem que agora há uma faxineira preta envolvida também, e eu não tenho nada a perder. A reunião com os investidores chineses começou às 10h da manhã no salão de conferências principal. Maria estava presente, como consultora de tradução, uma posição que Roberto criou constrangidamente para explicar sua presença. Os 3 executivos chineses, Sr. Wang, Sra. Li e Sr. Chen, entraram na sala com a seriedade típica de quem havia viajado meio mundo para resolver um problema de negócios. Roberto os cumprimentou nervosamente, claramente desconfortável com a situação. Prezados parceiros, começou Roberto em inglês, gostaria de apresentar nossa nova consultora de tradução, Maria Conceição, que resolveu completamente os mal-entendidos anteriores. Sr. Wang olhou para Maria com curiosidade respeitosa e se dirigiu a ela diretamente em mandarim. É um prazer conhecê-la, Sra. Conceição. Esperamos que possa esclarecer as confusões que tivemos. Maria respondeu fluentemente. O prazer é meu, Sr. Wang. Revisei todos os contratos e identifiquei exatamente onde estavam os problemas. A expressão de surpresa e aprovação nos rostos dos chineses era evidente. Roberto, que não entendia mandarim, ficou visivelmente nervoso ao perceber que estava perdendo o controle da conversa. Talvez seja melhor prosseguirmos em inglês, interrompeu Roberto. Claro,
disse Sr. Wang, mas continuou olhando para Maria com interesse. Senhora Conceição, poderia nos explicar exatamente quais foram os problemas nas traduções anteriores? Este era o momento crucial. Maria olhou para Roberto, que a encarava com uma mistura de desespero e ameaça nos olhos. Ela tinha duas opções: manter o esquema fraudulento ou expor a verdade. Os problemas eram principalmente terminológicos, começou Maria cuidadosamente. Alguns termos técnicos foram interpretados de forma ambígua, criando mal-entendidos sobre a distribuição de lucros e responsabilidades. Roberto relaxou ligeiramente, pensando que Maria havia escolhido protegê-lo. Mas agora, continuou Maria, preparei uma tradução completamente transparente, onde todos os termos estão claros e precisos. Ela distribuiu cópias da nova tradução. Conforme os chineses liam, suas expressões mudavam gradualmente de curiosidade para choque e depois para indignação. Sr. Wang se dirigiu diretamente a Roberto, agora falando em inglês com tom gelado. Sr. Mendonça, segundo esta tradução correta, vocês estavam retendo 40% dos lucros sem nosso conhecimento. Isso é correto? Roberto ficou pálido. Houve mal-entendidos. Mal-entendidos, Sra. Lee interveio. Ou tentativa deliberada de fraude. A tensão na sala era palpável. Roberto olhou para Maria com ódio puro, percebendo que havia sido traído. Eu posso explicar, disse Roberto desesperadamente. Por favor, explique, disse Sr. Chen calmamente. Mas antes que Roberto pudesse responder, Maria falou: Senhores, gostaria de mostrar algo que pode esclarecer a situação. Ela colocou na mesa as traduções anteriores lado a lado com a nova tradução, destacando as diferenças deliberadas. Como podem ver, as traduções anteriores não foram erros acidentais. Foram cuidadosamente elaboradas para esconder cláusulas específicas. Roberto explodiu. Você não tem autoridade para... Eu tenho a autoridade da verdade. Interrompeu Maria firmemente. Sr. Wang se levantou lentamente. Sr. Mendonça, este encontro terminou. Nossos advogados entrarão em contato. Esperem! Roberto gritou desesperadamente. Podemos resolver isso. Maria, diga a eles que foi um mal-entendido. Maria olhou para Roberto, depois para os chineses e finalmente falou: Senhores, eu sou apenas uma tradutora fazendo meu trabalho. Honestamente, vocês têm todas as informações de que precisam para tomar suas decisões. Os chineses começaram a recolher seus materiais. Antes de sair, Sr. Wang se aproximou de Maria. Senhora Conceição, a senhora fez um trabalho excepcional. Se estiver interessada, nossa empresa sempre precisa de tradutores competentes e éticos. Quando os chineses saíram, Roberto se virou para Maria com fúria descontrolada. Você acabou de destruir um negócio de 50 milhões de dólares. Eu salvei um negócio de 50 milhões de dólares da fraude, respondeu Maria calmamente. Você está despedida e vou garantir que nunca mais consiga emprego em lugar nenhum. O senhor pode tentar, disse Maria, juntando seus papéis. Mas acho que vai estar muito ocupado explicando essa situação para o conselho da empresa. Nas 48 horas seguintes, a situação explodiu completamente. Os chineses não apenas cancelaram o contrato, como entraram com uma ação legal por tentativa de fraude. A notícia vazou para a imprensa e a Mendonça em Associados se viu no centro de um escândalo internacional. Roberto tentou culpar Maria por sabotagem, mas a versão dela era clara e documentada. Ela havia feito exatamente o que fora contratada para fazer: traduzir honestamente. Na quarta-feira de manhã, Maria recebeu uma ligação inesperada. Era Dr. Carlos Mendonça, pai de Roberto e fundador da empresa. Senhora Conceição, aqui é Carlos. Mendonça, gostaria de conversar com a senhora. Uma hora depois, Maria estava no escritório principal, face a face com o patriarca da família Mendonça.
Aos 75 anos, Dr. Carlos tinha a dignidade de quem construíra um império comercial com integridade. Senhora Conceição, primeiro quero pedir desculpas pelo comportamento do meu filho. Segundo, quero entender exatamente o que aconteceu. Maria contou toda a história, desde sua tentativa inicial de ajudar até a descoberta da fraude. Dr. Carlos a escutou em silêncio, tomando notas ocasionais. Senhora Conceição, a senhora salvou esta empresa, disse ele finalmente. Se essa fraude continuasse, não teríamos apenas perdido 50 milhões, teríamos perdido nossa reputação de décadas. Eu só fiz o que achei certo, senhor. Exatamente. E é por isso que gostaria de fazer uma proposta. Dr. Carlos se inclinou para a frente. Roberto será afastado da presidência. Preciso de alguém que entenda de negócios internacionais, que fale idiomas e, principalmente, que tenha integridade inquestionável para reconstruir nossa reputação. O senhor está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma diretoria. Diretora de Relações Internacionais. Salário inicial de 25 mil mensais, mais participação nos lucros. Maria ficou em silêncio, processando a proposta. Há uma semana, ela ganhava um salário mínimo limpando chãos. Agora estava sendo convidada para dirigir uma divisão inteira. Mas, Dr. Carlos, eu não tenho diploma universitário. Senhora Conceição, competência não se mede por diplomas. Se medisse, meu filho não teria quase destruído a empresa que levei 40 anos para construir. Naquele momento, a porta se abriu bruscamente e Roberto entrou, claramente alterado. Pai, você não pode estar falando sério. Ela é uma faxineira. Era, corrigiu o Dr. Carlos calmamente. Agora ela é nossa nova diretora de Relações Internacionais. Isso é loucura. O que o conselho vai dizer? E os clientes? O conselho vai dizer que tomamos uma decisão sábia. E os clientes verão que priorizamos competência e integridade. Dr. Carlos se levantou. Roberto, você está suspenso por tempo indeterminado. Precisa de ajuda, filho. Roberto olhou para Maria com ódio, mas havia também algo diferente em seus olhos, talvez pela primeira vez, respeito relutante. Você venceu, disse ele para Maria. Mas não pense que será fácil. Há muita gente que não vai aceitar uma pessoa como você em uma posição dessas. Roberto, saia, ordenou Dr. Carlos firmemente. Quando ficaram sozinhos, Dr. Carlos se dirigiu novamente a Maria. Ele não está completamente errado, sabe? Você vai enfrentar resistência, preconceito. Vai ser testada constantemente. Dr. Carlos, eu venho sendo testada a vida toda. A diferença é que agora vou ser testada em condições justas. O velho empresário sorriu. Essa é a atitude que eu esperava ouvir. 6 meses depois, Maria estava em sua nova sala. Um escritório elegante, no 38º andar, com vista para a cidade. Nas paredes, diplomas de cursos que ela havia completado desde a promoção. MBA em Negócios Internacionais, certificação em Tradução Comercial e um curso de liderança executiva. A transformação não havia sido fácil. Nos primeiros meses, enfrentou resistência aberta de alguns colegas executivos que questionavam suas credenciais. Houve reuniões onde sua autoridade foi desafiada. Contratos onde clientes pediram para falar com alguém mais sênior. E situações onde teve que provar sua competência repetidas vezes. Mas os resultados falavam por si. Sob sua liderança, o Departamento de Relações Internacionais havia fechado contratos em 6 países diferentes, aumentando a receita da empresa em 300%. Sua abordagem direta e honesta conquistara a confiança de parceiros internacionais que haviam se afastado após o escândalo. Naquela tarde de sexta-feira, Maria estava revisando propostas quando sua secretária anunciou uma visita. Senhora Conceição, o Sr. Wang está aqui para vê-la.
Sr. Wang, o executivo chinês que havia estado presente naquela reunião fatídica, entrou sorrindo. Senhora Conceição, vim pessoalmente convidá-la para ser a tradutora oficial de nossa conferência internacional em Xangai no próximo mês. Seria uma honra, Sr. Wang. A senhora sabe, disse ele se sentando, aquele dia foi muito revelador. Não apenas sobre a fraude, mas sobre caráter. A senhora escolheu a verdade mesmo sabendo que poderia custar seu emprego. Não havia outra escolha. Sempre há outra escolha. A senhora escolheu a correta. Depois que Sr. Wang saiu, Maria ficou alguns minutos olhando pela janela. Lá embaixo, podia ver funcionários da limpeza chegando para o turno da noite. 6 meses atrás, ela era uma delas. Seu telefone tocou. Era Lucas, seu filho. Mãe, consegui. Passei no vestibular para Relações Internacionais. Maria sorriu, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Sabia que você conseguiria, filho. Mãe, aquele dia que eu disse que nem todo mundo nasceu para ser executivo, você era apenas um menino falando o que aprendeu com o mundo. Agora você sabe que o mundo pode estar errado. A senhora não desistiu, mesmo quando eu duvidei. E você também não pode desistir nunca, Lucas. Nem você, nem seus irmãos, nem seus futuros filhos. Quebrei uma corrente, mas cabe a vocês garantir que ela não se forme novamente. Naquela noite, Maria chegou em casa, uma casa nova, em um bairro melhor, e encontrou seus 3 filhos estudando na mesa da cozinha. A mesma mesa onde ela havia traduzido contratos à luz fraca da lâmpada meses atrás. Como foi o dia, mãe? Perguntou Ana, sua filha de 19 anos. Produtivo. E o de vocês? Mãe, disse Pedro, o caçula de 14 anos. Na escola hoje a professora contou sua história como exemplo de superação. Todo mundo ficou impressionado quando soube que você é nossa mãe. E o que vocês sentiram? Orgulho, disse Ana simplesmente. Muito orgulho. Maria olhou para seus filhos. Lucas prestes a entrar na universidade, Ana terminando o ensino médio com notas excelentes, Pedro sonhando em ser engenheiro. E percebeu que sua maior vitória não havia sido a promoção ou o salário. Havia sido mostrar a eles que não existiam limites para seus sonhos. No domingo seguinte, Maria fez algo que havia prometido a si mesma. Voltou ao prédio da Mendonça em Associados, mas desta vez como visitante. Procurou Dona Francisca, a supervisora da equipe de limpeza que havia tomado seu lugar. Dona Francisca gostaria de conversar com as meninas da limpeza. Claro, Dona Maria. Quer dizer, Diretora Maria. Pode ser só Maria mesmo. Francisca reuniu a equipe de limpeza no refeitório. 8 mulheres, a maioria negras, todas com histórias parecidas com a que Maria vivera. Olhares cansados, sonhos, adormecidos, resignação aprendida. Meninas, começou Maria, vim aqui contar para vocês uma coisa importante. 6 meses atrás, eu limpava o chão deste prédio. Hoje eu dirijo um departamento nele. As mulheres a olhavam com uma mistura de admiração e incredulidade. Não estou aqui para dizer que é fácil ou que todas vocês vão virar diretoras. Estou aqui para dizer que vocês podem ser o que quiserem ser, se estiverem dispostas a lutar por isso. Uma das mulheres, Josefa, levantou a mão timidamente. Mas, Dona Maria, a senhora tinha estudo... Josefa, eu estudava escondida nos intervalos com fones de ouvido baratos e aplicativos gratuitos. Vocês podem fazer o mesmo. Mas e se não der certo? Maria olhou para ela com carinho. Josefa, e se der certo? Ela se levantou e escreveu no quadro. Programa de Bolsas de Estudo Maria Conceição. Anunciei hoje para o Dr. Carlos. A empresa vai oferecer bolsas de estudo integrais para qualquer funcionário que queira se capacitar. Cursos técnicos, idiomas, graduação, tudo pago pela empresa. O silêncio na sala era total. A única condição é que vocês realmente queiram,
que estejam dispostas a estudar depois do expediente, nos finais de semana, nas férias, que estejam dispostas a provar que uma faxineira da sua cor, sim, pode traduzir, pode liderar, pode conquistar. Uma a uma, as mulheres começaram a sorrir. Eram sorrisos tímidos no início, depois mais confiantes. Maria viu em seus olhos a mesma chama que havia se acendido nela meses atrás. Depois da reunião, enquanto caminhava pelo corredor, em direção ao elevador, Maria passou pelo escritório que havia sido de Roberto. Agora era ocupado por um novo gerente, mais jovem e, esperava Maria, mais íntegro. No elevador, enquanto descia do 40º andar, Maria se lembrou daquela manhã em que havia tomado coragem de bater na porta de Roberto. Lembrou-se das palavras dele. Uma faxineira da sua cor nunca vai traduzir isso. Sorriu para seu reflexo no espelho do elevador. Roberto, murmurou para si mesma, uma faxineira da minha cor não apenas traduziu isso, ela transformou tudo isso. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, Maria saiu com a postura ereta de quem sabia exatamente quem era e o que valia. Atrás dela ficava um legado que mudaria a vida de dezenas de mulheres. À frente estava um futuro sem limites para ela e seus filhos. Na parede do lobby, uma nova placa havia sido instalada. Centro de Educação e Capacitação Maria Conceição, transformando oportunidades em conquistas. Era mais do que uma homenagem. Era uma promessa de que outras mulheres como ela não precisariam esperar tanto tempo para provar do que eram capazes. Do lado de fora do prédio, Maria olhou para o céu estrelado e sussurrou uma oração de gratidão. Não pela vitória individual, mas pela oportunidade de abrir caminhos. No bolso, seu celular vibrou com uma mensagem de Ana. Mãe, decidiu que curso vou fazer na universidade. Direitos Humanos. Quero defender pessoas como a senhora defendeu a si mesma. Maria sorriu e digitou de volta. Filha, não defenda pessoas como eu. Seja uma pessoa como você. O mundo precisa da Ana que você é, não de outra Maria. Caminhando em direção ao ponto de ônibus, ainda usava transporte público por escolha. Para não esquecer de onde veio, Maria carregava a certeza de que havia plantado sementes que cresceriam por gerações. A faxineira que sonhara em traduzir havia descoberto que sua verdadeira tradução não era entre idiomas, mas entre mundos. Do mundo da resignação para o mundo das possibilidades. Do mundo do preconceito para o mundo da competência reconhecida. Do mundo dos limites impostos para o mundo dos sonhos realizados. E essa tradução, essa sim, era para sempre.